Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos analisar o Guardian Logística, negociado com o código GARI11. É um fundo de logística, tem um porte até razoável. Provavelmente você ainda não conhece ele porque ele estava sendo negociado com outro código na bolsa. Vamos trazer os seus principais dados, as suas informações e certamente você vai encontrar aí os motivos, né, até de preocupação e um ponto de atenção ali que a gente deve ter em relação a esse fundo imobiliário. Fique com a gente até o final. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo uma visão do portfólio do fundo. São basicamente 5 galpões em logística. Temos até expectativa de crescimento desse portfólio, vamos ver um pouco mais adiante, né? Mas atualmente o fundo possui esses 5. O primeiro deles, a Air Liquide, em São José dos Campos, 17.800 metros quadrados. A Outro imóvel da Air Liquide em Canoas, Rio Grande do Sul, com 7.000 metros quadrados. Então, dois dos imóveis locados para a empresa Air Liquide. Temos o maior imóvel do fundo, que é a Souza Cruz, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, com 79.000, quase 80.000 metros quadrados de área, né? Contrato atípico. Temos dois galpões para a BR Foods. Então, tem um em Salvador, na Bahia, com 35.000 metros quadrados, e outro em Pernambuco, com 30.000 metros quadrados. Esses são os 5 imóveis que fazem parte do portfólio do fundo. Organizando os dados, então, na tabela, todos eles são indexados ao IPCA. Como eu comentei, a Souza Cruz é o maior imóvel, né? Tem uma área significativa aí, né? Uma percentual importante. Por estado, a gente tem 41% na Rio Grande do Sul, 35% na Bahia, 22% em Pernambuco e só 2% em São Paulo. Então, esse é um ponto que esse fundo se difere muito de muitos outros fundos de logística, né? A participação no estado de São Paulo, ela é muito pequena, né? A receita por ativo, então a Souza Cruz, né, representa aí 40%, depois os dois imóveis da BRF representam aí 57% e depois 3% com os imóveis da Air Liquide. É um fundo que apresenta 0% de vacância nesse momento e os contratos são 100% atípicos e 100% indexados ao IPCA. Completando então as informações, vale chamar a atenção para o fato que é um fundo que está passando por diversas mudanças, né? Ele apresentou ali, fez uma assembleia geral e foi aprovada a alteração do seu código. Ele era negociado com GALG 11 e passou para GARI 11, né? Ele está vendendo o BRF Salvador, né? Então está vendendo um dos ativos. Ao final do mês ele terá transferência para a nova administradora. E também ele está em processo de aquisição de novos ativos por conta aí da sua quinta oferta que terminou recentemente também. Então, o fundo fez a captação dos recursos, né? Então ele está buscando ali uma lista de ativos, né? Para fazer a sua alocação. Mais à frente eu vou falar um pouco mais aí sobre essa nova emissão do fundo. Voltando aqui, falando do ativo que ele está vendendo, né? Então, o imóvel BRF Salvador é uma venda aí que vai dar o total de 280 milhões de reais. Esse valor é importante para o fundo, né? A gente tem aí previsto um lucro, né? De aproximadamente 51 milhões ou 40 centavos por cota, que deu uma taxa de retorno de 23%. Vamos falar um pouco mais detalhadamente ali mais à frente sobre as questões financeiras desse fundo. Em termos de yield, né, desse fundo, a gente observa ali que historicamente ele tem apresentado um patamar de dividend yield mais alto, então ele
fica mais alto, inclusive, que a média do mercado. Então, esse é um ponto positivo para o fundo, mas há de se entender aí o motivo. Mais adiante, a hora que falar das questões financeiras do fundo, a gente entra um pouco mais no detalhe. O número de cotistas cresceu bastante ao longo do ano de 2023, né? E seu volume aumentou também ao longo do ano, tornando ele aí um fundo interessante do ponto de vista de liquidez. Vamos agora falar dos resultados financeiros do fundo. Então, esses são os resultados dos últimos 3 meses, né? Ele recebe aí a alocação na casa de 7 milhões de reais. Ele tem outras receitas, né? Rendimentos mobiliários, né? E operações mobiliárias que afetaram principalmente o resultado de dezembro. Mas olhando aqui a questão da despesa, né? A gente tem aí uma despesa financeira que totalizou 28 milhões de reais no ano de 2023. Isso para uma receita total de 94 milhões, né? Quer dizer, se a gente tirar aí operações mobiliárias, né? Falar só do aluguel, que seria 85 milhões, a gente tem aí mais de 30% tranquilamente aí de gasto de despesa por conta aí das dívidas que o fundo possui, né? Então essa é a composição de resultados, né? Ele recebe aí 12 centavos por cota e distribui 8 aí, principalmente aí por causa dessas despesas. E vamos falar dos passivos, então, né? O fundo ele possui praticamente 1 bilhão de passivos, ele tem ativo de 1.600 praticamente, ficando com um patrimônio líquido de 600 milhões. Então, é um fundo altamente alavancado, ele tem uma dívida muito relevante, inclusive essa operação de venda e parte da captação, ele provavelmente vai usar para abater uma parte da dívida, sendo que ele tem aí um saldo devedor, né, bastante significativo de quase 400 milhões em CRIs e aí buscando aí abater ao longo dos anos, né, diminuindo aí essa dívida. Então, esse é o maior problema desse fundo. Ele tem um patamar de dívida, um custo financeiro muito alto e comprometendo aí em grande parte o rendimento que ele apresenta. O fundo conseguiu captar aí 625 milhões de reais nessa quinta emissão, né? Então parte desse dinheiro ele deve usar ali para abater as dívidas, né? E ele está vendo ali diversos ativos, principalmente aí locatários, tendo como locatário Pão de Açúcar e o Grupo Mateus, que devem dar aí devem ser aí novos ativos futuros do fundo. Lembrando que isso daqui não é vinculante, né? O fundo não se obrigou a adquirir esses imóveis, ele só está dando exemplos aí de ativos que eventualmente ele pode adquirir. Na comparação com outros fundos imobiliários de logística, né, a gente observa que o Gary 11 ele é o melhor dividend yield do grupo, então ele é um fundo aí que por conta especialmente desse grande endividamento, né, o mercado ele penaliza a cota dele, né, e acaba dando um dividend yield relativamente alto. Ele não teve crescimento de dividend yield nos últimos 3 anos, né? Tivemos aí vários fundos de logística com crescimentos de 8 a 10%. Ele está com uma boa liquidez, né? Aumentando o número de cotistas. Seu patrimônio, depois de receber o dinheiro ali da quinta emissão, ele saiu de 600 para 1.200 bilhões, né? E é um fundo que tem uma taxa de administração mediana. Quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, né, quem investiu há 1 ano, conseguiu pegar, junto com esse dividend yield alto, uma valorização pequena da cota e conseguiu um resultado bom, mas quem investiu há 2 anos, ele teve uma desvalorização significativa de cota. Então é aquele tipo de fundo que você tem que tomar especialmente muito cuidado para comprar uma cota dele a um patamar bem baixo. Ciente, evidente, do risco dele, né? Ele é um fundo que tem um nível maior de risco, uma vez que ele tem uma despesa financeira muito alta.
E neste gráfico a gente observa a evolução da cota do fundo, então é um fundo também que apresentou só queda, né? Ele saiu ali de um patamar ali de R$ 11 a cota, né? E está negociado na casa de 9 hoje. Tem uma distribuição aí média na casa de 8 centavos. Então, esses são os principais números desse fundo. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no GARI 11. O portfólio está em expansão, né, com essa nova emissão de cotas, então deve trazer um melhor cenário ali para o portfólio, uma maior diversificação. A gestão ativa do portfólio para reduzir dívidas, né, e também vai trazer um valor aí de 40 centavos a ser distribuído para o cotista. O fundo apresenta alto yield como um fundo de tijolos, né, mas cuidado, né, esse alto yield se deve ao maior risco dele. E é um fundo de boa liquidez. Do lado negativo, a dívida está em patamar muito elevado, alto nível de concentração de inquilinos, a gente tem somente 3 inquilinos, sendo que 2 deles representam grande parte ali da receita. A mudança de administradora, nova emissão e processo de venda de ativo, a gente entende que existem muitas mudanças acontecendo em pouco espaço de tempo. Então, cuidado ao analisar histórico desse fundo. Pode ser que com essas mudanças todas ali, a gente tenha um cenário um pouco diferente em termos de distribuição e resultado do fundo. E o histórico de resultados do fundo, ele apresenta aí uma perda de valor das cotas ao longo de vários meses ali. Então, cuidado, né, com esse tipo de fundo, né? Nada garante que daqui para frente ele não vai cair mais ainda do que já caiu. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.